voltando a falar a respeito da guerra na Ucrânia, o Putin continua tendo problemas para limpar as cidades na Rússia que ficam ali na fronteira com a Ucrânia, principalmente ali a região de Belgorod, que é onde os mercenários russos estão ali em uma maior concentração. Inclusive, os russos continuam fazendo o que eles sabem fazer de melhor: pataquada. 2 bombas que vieram do exército russo, do modelo FAB-250, foram encontradas. Na verdade, elas caíram em vilas ali em Belgorod, aonde os mercenários russos sequer estão ali marcando presença. Inclusive, uma das vilas teve até que ser evacuada. Mais de 150 pessoas tiveram que ser evacuadas. Eu quero traduzir para vocês uma matéria que traz um pouco mais de detalhes aqui de mais essa ação aí, mais essa pataquada dos russos tentando liberar o território ali. Esse sim, território russo, né? Vejam que o Putin realmente está com dificuldades, né? Perdão, para limpar o seu próprio território, né? Dito isso, eu quero pedir para vocês, antes, por favor, já deixarem o like nesse vídeo, confirmar se já estão inscritos nesse canal. Quem não tiver, faço o convite desde já. Aproveitem também o fim de semana, aproveitem aí amanhã, que é domingo de Páscoa. Cuidado com o doce, né? Cuidado com o chocolate. Vejam aí a matéria em questão. Russian planes dropped 2 aerial bombs on the Belgorod region. ASCRA reports, citing sources dying Exatamente. in the area of the village of Duas bombas russas caíram lá em Belgorod, tá? Bezamino on the morning of March 28th. A high explosive FAB-250 aerial bomb was discovered. Ó, foram 2 bombas FAB-250, 2 bombas aéreas que são altamente explosivas. Esse incidente aconteceu na manhã do dia 28, tá? As informações só foram divulgadas agora porque é território russo, né, pessoal? Ó, mais de 150 pessoas foram evacuadas e aí as autoridades locais ali conseguiram destruir a bomba só no finalzinho da tarde, tá? Para que as pessoas pudessem voltar para a vila. A segunda bomba foi encontrada na vila de Avshivka, que também fica ali na fronteira com a Ucrânia. É território russo, tá? É região de Belgorod, território russo, fica na fronteira com a Ucrânia, que é a região onde os mercenários russos, os grupos, né, ali privados, o Freedom of Russia, o Batalhão da Sibéria, estão partindo para cima, estão tentando tomar, né, o controle da região, mas nessas 2 vilas em específico eles não estavam lá. Ou seja, claramente foi um engano, foi um ataque aí, foi um erro, né, de cálculo, vamos dizer assim, do exército russo, se é que realmente foi um erro de cálculo, né? Não dá para duvidar de nada que venha da Rússia, que venha do exército russo, tendo em mente que não é unânime, né? O desejo ali de acatar as ordens do Putin, né? Não é unânime. Teve até alguns grupos que o Putin enviou para lá, que quando chegou lá na fronteira, viu a situação de guerra, literalmente de guerra em território russo, e simplesmente fez um swap ali, simplesmente mudou de lado, virou a casaca ali e foi pro lado dos mercenários, tá? Teve um grupo que fez isso, um grupo ali de forças especiais do Putin, que o Putin enviou para ajudar, e eles foram quando chegaram lá, viram a situação, viram o povo russo sofrendo e foram pro lado dos grupos que também são russos, né? Não são os ucranianos que estão em território russo, mas os ucranianos estão dando retaguarda. Isso é um fato. O exército ucraniano está de longe, lá da Ucrânia, dando retaguarda com mísseis ali de longo alcance para esses mercenários aí, o Freedom of Russia e companhia, tá? Em território russo. Então, dito isso, tá tudo na mesa, né? Tudo é possível, né? The village residents were not evacuated. Russian warplanes regularly drop munitions en route to Ukraine. Most often, incidents occurred in the Belgorod region. On February 20... Ó, isso aqui é Rússia, tá? Essas casas aqui completamente destruídas são em território russo, tá? A segunda vila de Avshivka não precisou ser evacuada, tá? As autoridades conseguiram rapidamente chegar ali enfim, resolver a situação, o que prova que os mercenários não estão lá. Rapidamente as autoridades, sob controle ainda, né, do Putin, chegaram lá e pegaram e resolveram a situação. Ou seja,
não houve conflito até a chegada da equipe ali. Isso indica que realmente os mercenários não estão nessas duas vilas aonde as bombas caíram, e essas duas bombas aí, FAB 250 e 500, elas são normalmente jogadas em território ucraniano. Os russos estão bombardeando o solo ucraniano com essas bombas. É uma bomba da época da União Soviética, tá? Que ainda é usada pelo exército russo. 22nd, a FAB-250 fell in the village of Soloti. The ammunition did not No dia 22 já havia acontecido algo parecido. Uma dessas bombas já havia caído. Também no dia 27 já havia caído outra dessa FAB-250. Ou seja, isso aqui está sendo muito comum. Essas bombas aí caírem, vindas do exército russo, e caírem em território russo por acidente, se é que vocês me entendem. Então fica aí mais um enigma, mais um problema para o Putin resolver. E lá se foram 3 semanas, tá? Quase 3 semanas aí de presença. Segunda-feira que vem agora fazem 3 semanas que os mercenários estão ali no controle do território russo. Eles começaram uma semana antes da reeleição do Putin, né? Lá se foram 2 semanas, quase 3 semanas, tá? Que o território russo está... um pedaço, né, do território russo não está sob o controle do bochecha atômica, não. Vejam aí como isso é ruim para a narrativa maravilhosa, linda e perfeita, né, do Putin ali perante, e só perante o seu povo, né? O Putin tem 2 narrativas, né? Uma para o povo russo e uma é a que ele vomita para todo mundo, né? 4 people were injured. More than 100 houses, a school, a community center, an administration building, as well as 5 cars and a tractor were damaged. Muita destruição, né? Muita destruição. Várias casas, eu ia falar várias houses. Várias casas foram destruídas aí já em Belgorod por conta desses erros de cálculo dos russos, tá? Esses erros estão custando caro para a população russa. Tá aí então, os russos fazendo o que sabem fazer de melhor, bombardeando aí algum território. Só que dessa vez aqui o território em questão é o próprio território russo, que está mal contada essa história, né? Dia 22 aconteceu algo parecido, depois dia 27, depois no dia 28, 2 de uma vez em 2 vilas diferentes, aonde não havia presença dos mercenários russos, nem soldados ucranianos, nem nada do tipo. Tá estranho, tá bem mal contada essa história, mas se tratando aí do exército do bochecha atômica, do Vladimir Putin, podemos esperar de tudo. Enfim, vou ficando por aqui, só quis trazer esse rápido update. Obrigado quem ficou até o final, aproveitem aí o fim de semana, hein? Aproveitem a família, porque nunca sabemos, né, quando é o último dia. Vejam aí a situação desse povo aí, que triste, né? Enfim, obrigado mais uma vez, tamo junto, valeu!